Fala galera, está começando mais um De Um Tudo Podcast e agora num formato diferente. Nós estamos aqui começando uma temporada e eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar sobre um esporte muito bacana, um esporte sensacional, né? A gente começou um novo projeto agora, uma temporada sensacional do De Um Tudo Podcast que se chama Boituva nos Ares. E hoje eu trouxe um cara aqui que domina um assunto, gente, né? Se falando de paraquedismo, né? Se domina um assunto, ele é um dos sócios aqui da empresa WOW Paraquedismo. E vai falar pra gente o que é o paraquedismo, como que é o esporte e tudo mais. Eu estou falando de William Aguilar, falei certo? Falou. Cara, seja bem-vindo ao De Um Tudo Podcast. Prazer é meu. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Pessoal de Boituva e região, podcast é bacana. Bora, vamos escutar um pouquinho do que a gente tem para falar. Show de bola. E a gente está nessa temporada, gente, a gente está aqui na sede da UOL, né? UOL Paraquedismo, tá? E eu quero já agradecer o Will por ceder o espaço pra gente falar sobre esse esporte maravilhoso que muda vidas. Sem dúvida Certo? nenhuma. Will, gosto de começar do começo. Como você começou no paraquedismo, desde quando? Fala uma breve Então história vamos lá. sua aí. Eu comecei no paraquedismo em 2001. Foi uma coisa meio bagunçada, porque na verdade eu nem sabia que paraquedismo existia. Era uma época, a gente está falando de 23 anos 23 atrás, anos atrás. então não era tão difundido quanto é o esporte hoje. E eu achava que paraquedismo era militar. E aí eu tive a oportunidade, através de um trabalho que eu fazia para uma empresa, e a gente contratava empresas para fazer divulgação de evento. Sei. Aí a gente contratou uma empresa de paraquedismo. Uau. Esse pessoal que estava saltando nesse evento começou a me convencer de que eu deveria saltar, mas eu morro de medo de altura. Aí eu falei, como assim? Eu morro de medo de altura, não vou saltar. E aquilo ficou me incomodando. Alguns dias do tipo, pô, mas vai perder essa oportunidade, tem que ir, não sei o que. Aí, um dia para o outro, assim, eu fui dormir e falei assim, putz, eu tenho que fazer isso. Liguei para os caras, falei, bora saltar então. E aí o pessoal me passou na minha casa, me pegou, falou, a gente está com um evento numa outra cidade, eu morava em Bauru na época, está com um evento em Catanduva, e você bora com a gente. Me deu uma apostila na mão assim, falou, vai lendo aqui. Eu fui lendo a apostila, não entendendo nada do que estava acontecendo naquele momento. 2 3 horas depois, chegamos na cidade, terminei de ler a apostila, me apresentaram um equipamento e falaram, pronto, você está pronto para saltar. Eu falei assim, como assim? Uau. Não, você está pronto para saltar. Eu falei, não, mas eu não entendia o que era salto duplo, o que era, o que não era. E naquela época a gente fazia muito para aluno o ASL, que era Certo. o Accelerated Static Line. Aham. Que era o quê? O paraquedista vai preso num cabo, numa fita que vai presa no avião. Quando você sai, essa fita abre o paraquedas. Sei, Aí, sei. por auxílio de rádio, você pousa. E aí eu fiquei meio perdido naquele momento. Falei, como assim? Vou saltar sozinho, né? Mas fui. Aham. Chegou na porta do avião, eu morrendo de medo, muito medo de altura. Mas eu sempre tive uma coisa comigo que eu tenho que enfrentar meus medos, independente da situação. É uma maneira de eu tentar vencê-los. Fui com medo, puta de um medo, pendurei lá na época o montante do avião, fiquei pendurado lá fora, soltei com muito custo, abri o paraquedas, eu falei, nossa, quero fazer isso de novo. Aí pousei, graças a Deus tudo bem, falei, vamos de novo. Subi no avião de novo, rezando, achando que eu ia morrer de novo, porque eu morro de medo de altura. Sim, Aí, sim. não, puta, o que eu tô fazendo aqui? Tomei a decisão errada, não é para ir de novo, não sei o que lá. Subi de novo, fui lá, saltei, quero fazer de novo. Caraca. E aí não parei mais. Sim, sim. E aí, isso me ensinou uma grande coisa na vida que hoje eu tento passar para todo mundo que vem saltar com a gente. Que assim, os medos, eles são iguais, independente do tipo de medo que você tem. Então, tenho medo de cachorro, tenho medo de altura, tenho medo de escuro, qualquer coisa. O sentimento do medo é igual. Então, se você enfrentar esse medo, você vai saber o teu limiar de medo, e aí os próximos medos, você vai saber como lidar com isso. Entendi. E tem funcionado. É o verdadeiro exemplo que o medo te limita até que você enfrenta ele, né? Básico. Isso daí a gente escuta muito, parece aquela coisa de chavão, faz palavrinhas conhecidas. Sim, sim. Mas realmente eu acho que a maior maneira de você resolver teus medos é enfrentá-lo. Não dá para conviver com isso, né? Sensacional. Você entrou num assunto muito bacana, que é o Aham. medo, né?
É uma coisa que eu ainda não enfrentei ele, eu vou enfrentar. Estamos chegando. Eu vou enfrentar e que é o maior, assim, sou mergulhador, né? Sim. Vou a 30 metros debaixo da água, mas o salto de paraquedas me trava muito por conta do medo. Tá. E recentemente, quando eu vim aqui falar com o Will sobre o podcast, gente, ah, tinha vários clientes aqui, o pessoal, né, ia saltar e tudo mais, tinha uma moça específica, que eu já tinha até me despedido do Will, falei, ó, Sim. deu tudo certo, e a moça estava com muito medo, né? O Will interviu e ele falou com a moça de um jeito diferente e acabou convencendo a moça a saltar de paraquedas. Creio Sim. eu que foi um salto muito bom. Ela gostou muito. E aí é a próxima pergunta que eu queria fazer para você. Como que você lida, passa essa experiência que eu tive para as pessoas. Como que você lida com as pessoas que têm medo? Vem aqui, quer saltar, mas tem medo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Assim, no meu tempo de paraquedismo, completei 23 anos em maio, 23 anos de paraquedismo. E uma das minhas seasons, vamos pensar assim, da minha época que eu trabalhei fora do Brasil, eu trabalhei numa área nos Estados Unidos, em Manhattan, falando pouco inglês na época, não entendia muito o que estava acontecendo e tal, e decidi ir para os Estados Unidos, precisando, e fui para lá. Lá, eu comecei a entender que paraquedismo, para mim, deixou de ser um esporte há muito tempo e passou a ser um propósito de vida. Uau. E eu vou explicar por quê. Num dia comum de salto lá, a gente salta muito nos Estados Unidos. Assim, na média, no dia você faz 10, 12 saltos, dependendo da área de paraquedismo que você está trabalhando. Caraca. Eu já cheguei a fazer 24 saltos num dia. No dia. E nesse dia em particular, a gente equipava várias pessoas. Tipo, imagina uma sala de atendimento. Sim, sim. A gente recebia as pessoas, equipava as pessoas e depois ia pegando essas pessoas equipadas e treinadas já para acelerar o processo de saltos. Sim. Me chamou a atenção uma moça de aproximadamente uns 35, 40 anos, loirinha, franzina, num cantinho da sala, assim. Não conversava com ninguém, não interagia, nada. E eu mesmo falando um inglês ruim, era normal eu tentar fazer uma brincadeira, tentar trazer as pessoas para mim. É o meu jeito de ser. E essa pessoa não interagia. Mas eu nem sabia que eu ia saltar com ela, na verdade, ainda. Eu só estava na sala. Equipei um monte de gente, que a gente equipava de multidão, então não sabia nem se estava equipando o meu passageiro. Na hora de saltar, depois de 1 ou 2 saltos, eu fui ver na lousa, uma lousa que tem os nomes dos passageiros, chamei, era essa pessoa. E lá nos Estados Unidos, é muito comum você saltar. Tudo que você faz nos Estados Unidos, na verdade, você tem tips, que são as gorjetas. Sim, então, sim. tudo que você faz, a recompensa pelo seu trabalho é uma gorjeta. E lá nessa área de paraquedismo não era diferente. Tem um envelopezinho que a gente entregava para a pessoa no final do salto, onde ela colocava se ela gostou, se ela não gostou, e também colocava a gorjeta. Mas eu vou chegar aí ainda. Eu fui saltar com essa moça, tentei fazer minhas brincadeiras, abri o paraquedas, ela não esboçou nada, assim, nenhum sentimento, nem de felicidade, nem de tristeza, nada. E aquilo me incomodava muito, porque saltar com as pessoas é um prazer muito grande para o instrutor também. Poder proporcionar para que uma pessoa que nunca imaginou se jogar de um avião, saltar e ter essa experiência, é um prazer muito grande para o instrutor. E eu estava me incomodando, porque ela não tinha sensação, tipo, não mostrava nenhum sentimento. Sim. Nós pousamos, ela me deu um abraço forte, não falou nada, virou as costas e foi embora. Eu entreguei o envelopinho e tal. No final do dia, a gente recolhia os envelopinhos com os nossos nomes para pegar as gorjetas e também para saber se o atendimento foi bom, não foi e tal. Caraca. Catei esse envelope, não tinha assim, 2 moedinhas de 5 centavos de dólar, mas estava inteiro escrito. Tinha um monte de rabisco no envelope inteiro. E aí, eu falo, me arrepio até hoje. Eu comecei a ler lá, e ela começava assim: desculpe por não ter trazido dinheiro para te dar. Hoje seria o meu último dia. Tinha tomado a decisão de acabar com a minha vida após esse salto. Não tinha mais motivos para viver. Depois desse salto, decidi que não quero morrer, eu quero viver. A vida é muito legal. Uau. Muito obrigado por isso. E isso marcou minha vida. Caraca. Porque isso me fez
e entender que a gente tem uma influência muito grande nas pessoas, na minha atividade principalmente. Então não é só um salto que que o instrutor entrega aqui. Sim. Ele entrega uma mudança de vida, ele entrega um enfrentamento de medo, ele entrega uma autoestima elevada, Sim. ele entrega uma coragem excessiva, Sim. ele entrega diversas coisas. Caraca, velho. E aí, a partir daí, eu comecei a entender que não é um esporte. É uma ferramenta, de uma certa forma, para quem acredita ou não, uma Sim. ferramenta de Deus para algumas pessoas poderem ajudar a tocar a vida de outras pessoas. Sim. E é isso que eu trago para mim e tento passar para os meus instrutores que trabalham comigo. É poder fazer com que essa pessoa tenha essa oportunidade de mudar a vida dela. Uhum. Então, quando a gente vê alguém aqui, eu fico muito aqui no chão da escola, sentindo as pessoas, e quando as meninas da recepção ou alguém percebe que a pessoa está com muito medo e o que impede ela não é a falta de dinheiro, por exemplo. Tem muitas pessoas que, não vou, mas naquele momento ela não tem dinheiro para saltar. Sim. Mas as meninas percebem que não é a falta de dinheiro, e sim um medo excessivo, uma falta de coragem mesmo. Sim. Elas me chamam para que eu possa tentar convencer a pessoa a saltar. Sim. E óbvio, eu não sou nenhum paranormal que consegue Vai tirar o medo da pessoa. Hipnotizar, tirar, não é isso. Sim. Mas eu tento mostrar para a pessoa o que ela está deixando de experimentar. Que, na verdade, eu trato o avião, a porta do avião, para mim, é um portal. E eu falo isso direto para as pessoas. Uhum. Então, dentro do avião, até o momento que eu estou dentro do avião, eu estou no meu conforto, eu estou na minha zona de conforto. Até lá está confortável. Quando eu me obrigo a fazer qualquer coisa que está fora da minha zona de conforto, é onde eu acabo tendo problema de tomar decisão, de realmente fazer. E muitas vezes eu deixo quieto porque confortável é melhor. Sim. Eu brinco muito que a gente tem duas maneiras de decisão na nossa vida. Uma delas é o coração, a outra é o cérebro. O cérebro o tempo inteiro fala assim, fica onde tá bom, mano. Para quê? Para que você vai se jogar de um avião? Exato. Para que você vai mergulhar 30 metros? Sim. Você entende? Sim, sim. E o coração normalmente fala, vá, conheça o novo, faça algo diferente. Você entendeu? E aí tua cabeça fica o tempo inteiro brigando com o teu coração. Muitas vezes eu sou aquele empurrãozinho para a pessoa parar de usar só a cabeça e começar a usar o coração. Acho que faz um pouco de sentido. Com certeza. Meu, que sensacional. Isso é muito interessante porque, voltando para mim, vou pegar a minha referência, porque assim, o mergulho para mim foi, o começo foi difícil, né? De entrar na água, botar o equipamento, entrar e tal. Depois, cara, depois que você vira essa chavinha, que você entende e tal, eu fui mergulhando de noite, né? Final dos cursos, né? Tem mergulho noturno e tal. Você tem essa sensação, né? Você tem aquela sensação de tipo, puxa vida, cara, que sensacional. O que é isso? Isso é maravilhoso. E se tratando disso, né? Pegando esse gancho também, nós sabemos que assim, que muitas vezes muitas pessoas de fora vêm para cá para saltar de paraquedas. Sim. Certo? Dificilmente algumas pessoas de Boituva saltam de paraquedas. Eu acho que se você botar numa porcentagem, dá tipo uns 80, 20, né? Eu acho que dá até mais. Dá até mais. Né? E muitas pessoas não entendem a importância que o paraquedismo tem para a cidade de Boituva. Né? E isso eu estou falando de pessoas que moram. Então, eu sou boituvense, né? Eu sei a importância que tem o paraquedismo aqui para a cidade, mas tem muita gente que não entende muito isso. Sim. E dando esse exemplo sobre medo, dando esse exemplo sobre tudo que você já comentou, né? Que as pessoas vêm de fora para realizar esses sonhos, né? O quão importante você acha o paraquedismo para a cidade de Boituva? Bom, vou só puxar um que você falou, inclusive, que assim, até hoje eu faço esse tipo de pesquisa quando eu vou ao supermercado, farmácia, posto de gasolina, qualquer coisa assim, e eu pergunto muitas vezes para a pessoa que é nativo, que é nascido em Boituva, pergunto, você já foi no paraquedismo? A grande maioria nunca. Porque por muito tempo o paraquedismo em Boituva ele foi discriminado como... Ele era considerado um lugar onde só tinha maluco, onde só tinha drogado. Era muito estranho isso no passado. Sim. Existia uma visão de que o paraquedismo não era um lugar legal. E, na verdade, também por falta de conhecimento das pessoas. Hoje, eu entendo que o paraquedismo, se ele não é
a maior fonte econômica do ponto de vista turístico, De renda e tudo de mais. renda para Boituva, ele é uma das. Ele alimenta restaurantes, farmácias, postos de combustíveis, supermercados, hotéis, Airbnb, lotes à venda, tudo. Tudo passa pelo paraquedismo, apesar de não parecer. Aham. A quantidade de pessoas que decidiu mudar a sua vida, sair da sua cidade natal e vir morar em Boituva por causa do paraquedismo é gigante. Sim. Então eu considero de grande importância o paraquedismo para a economia de Boituva e região. Sem contar o tanto de outras coisas que isso acaba trazendo. Porque assim, uma coisa puxa a outra. Hoje a gente pode considerar Boituva uma das capitais não só do paraquedismo, mas do aerodesporto. Aerodesporto. Pensando em balonismo, pensando em trike, pensando em paramotor. Sim, sim, Tem diversos tipos de voo, de atividades de voo que são realizadas em Boituva, Aham. mas que tem um cunho da época do paraquedismo e balonismo, vamos pensar assim. Sim, sim, com Você certeza. entendeu? Então é muito importante para Boituva, com certeza. E você já emendou no próximo, né? É. Na próxima pergunta que eu tenho aqui. Se pessoas que vieram saltar, pessoas de fora que vieram saltar, a gente sabe que vem pessoas do mundo todo aqui saltar, e gostaram da cidade, eu falei, vou morar aqui. Pessoas de São Paulo, de repente, vê que é uma distância Com certeza. considerável, né? Daqui até São Paulo, é rapidinho e tudo mais. Eu sou um exemplo disso, né? Eu sou natural de Bocaina, uma cidade perto de Jaú, Araraquara, mas constituí família em São José do Rio Preto, 400 quilômetros daqui. Certo. E por muito tempo eu viajava toda semana para vir saltar aqui em Boituva. Até que chegou um momento que já não fazia mais sentido eu morar em Rio Preto e estar em Boituva. Porque eu morava mais em Boituva e estava em Rio Preto de vez em quando. Sim, sim. E aí tomamos a decisão de mudar para cá com família, mulher, filho, tudo mais. Sensacional. Mas se você olhar alguns condomínios da cidade, a origem, por exemplo, o próprio Portal das Estrelas, grande parte dos terrenos que começaram com paraquedistas que viram uma oportunidade de estar morando do lado da área. Então tem muito paraquedista que mora no Portal das Estrelas, por exemplo, no Vitaçai, por uma questão de estar mais próximo do esporte que tanto ama. Sim, sim. Então tem com certeza eu tenho certeza que o censo de Boituva não está atualizado, mas se puxar aí, provavelmente, vou falar uma besteira, mas acho que de 10 a 20% da população da cidade tem alguma ligação com o paraquedismo. Em algum Seja momento, direto ou indiretamente. em algum momento teve alguma ligação com o paraquedismo. Voltando um pouquinho sobre a importância daqui, eu tenho alguns amigos que trabalham aqui, que Sim. são de Boituva e trabalham, né, no caso, aqui na UOL tem o Kaique, né, que é um Sim. amigo meu de longa data. Então, além disso, além de fomentar na questão turística, existem a questão do emprego, Ah, não tenha dúvida. que, né, existem a dobragem, você tem o balonismo, você tem a Cara. questão de manutenção de avião, de repente, eu não sei, de repente tem essa parte também. Aí a gente volta para a economia Atendimento, de né? novo. É. A gente volta para a economia Exato. de novo. Mas assim, hoje nós temos mais de 250 famílias que vivem do paraquedismo, de alguma forma. Sim. Então, assim, a gente tem um monte de criança que a gente tirou da rua, que possivelmente estaria na rua fazendo bagunça e hoje é dobrador e já é instrutor. Sim. Então, se a gente olhar o histórico do que o paraquedismo fez pela cidade, do ponto de vista de econômico, social, de nome mesmo, da parte turística, do que trouxe o nome de Boituva. Pô, Boituva é conhecida mundialmente. Você Sim. acabou de falar. Exato. Eu já formei aqui na escola gente de Israel, gente da Alemanha, gente da Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile. Então, assim, a gente recebe pessoas do mundo inteiro numa cidade do interior de São Paulo. Aonde eu vou no Brasil inteiro, se eu falo que eu sou de Boituva, o pessoal Paraquedismo. pergunta, já saltou? É isso. Basicamente. Já saltou? Ainda não. Ainda mas vai não, saltar. eu vou saltar. Eu vou, com certeza, eu vou saltar de paraquedas. Isso é muito importante. Se tratando de pessoas que vêm de fora, né, a gente sabe que o maior volume de pessoas, né, de trabalho aqui no paraquedismo é de final de semana, Sim, certo? hoje sim, ainda assim. Ainda assim, mas vocês têm tipo uma data certa? Se o cara pode vir segunda, pode terça, como é que O funciona? paraquedismo não para. fecha. O paraquedismo ela só fecha 2 datas no ano. Dia 31 de dezembro Dezembro. e dia 25 de dezembro, que é o Natal. Só. Caraca. Todos os outros dias a gente trabalha normalmente. É, feriado, segunda, Todos, terça. sem exceção. São 363 dias no ano trabalhando. Uau. E Boituva, por muito tempo, o paraquedismo ele foi só aos finais de semana, mas tem crescido absurdamente a semana.
Sim. Com a pós-pandemia, principalmente, com a ideia do home office, as pessoas tendo mais liberdade de horário para trabalhar, as pessoas também começaram a ter mais horário para viver e começaram a distribuir essa vida durante o dia, não só nos finais de semana. Então a gente tem todos os dias da semana trabalho e salto. Todo dia que você vier na escola, você vai ver alguém saltando. Sensacional. É bem interessante porque, como boituvense, né, nascido aqui, moro aqui há muito tempo, a gente vê essa diferença, né, de final de semana e vê durante a semana o que a gente consegue ver, Voo do próprio avião, né? aumentando cada vez mais, isso é bem interessante. Tá, e no quesito manutenção, a gente está falando de um esporte radical, Sim. que gera medo. Né, que a maioria das vezes as pessoas, o medo é não abrir e tem esse tipo de coisa. No quesito manutenção, quão seguro é o salto de paraquedas, a dobragem, o avião, Tá. segurança no geral? Bom, como você disse, esporte radical, eu preciso redobrar minha atenção. Existem algumas regras que são do paraquedismo, mas, por exemplo, da aviação, todo Certo. avião de paraquedismo ele é rigorosamente observado de perto pelos órgãos que controlam a aviação civil no Brasil, a aviação comercial, a aviação civil, que é a ANAC e tudo mais. Então, no caso dos aviões do paraquedismo, não seria diferente. Todos os aviões são obrigatoriamente, passam por todas as revisões, tem cheques por tempo de hora de voo, tempo de turbina e tudo mais. Então, isso daí é muito controlado e não tem como fugir. No paraquedismo, nós temos um órgão principal, que é a Confederação Brasileira de Paraquedismo, que ela tem as regras para o paraquedismo no Brasil, bem como outras associações que também seguem um padrão. Tá? E existem regras do próprio fabricante dos equipamentos quanto à manutenção. Certo. Então, basicamente, um equipamento de paraquedismo, eu tenho que manter a vela, o velame, a parte de cima do paraquedas, dentro de uma tensão, teste de tensão, vamos pensar assim, o tecido tem que ter um teste de tensão mínimo para poder voar. Isso desde a costura, Tudo. tudo? As linhas têm tempo de uso, então passou a quantidade de saltos, tem que ser trocadas. O paraquedas em si tem que passar por uma revisão geral, que é redobrado o paraquedas reserva, porque entenda o seguinte, o paraquedas reserva só abre quando precisa. Sim. Mas mesmo que eu não precise, a cada 6 meses, obrigatoriamente, eu tenho que parar aquele equipamento, levar num rigger, que é uma empresa especializada e autorizada pelo fabricante, onde ele vai desmontar e montar o equipamento de novo. É como se fosse um avião mesmo. Ele vai fazer um cheque completo desse equipamento, redobrar esse reserva e liberar para mais 6 meses de uso. Caraca. Então, Legal. no ponto de vista de segurança, de manutenção, as escolas que são consideradas responsáveis, e escolas mesmo, que são empresas que tudo mais, elas mantêm um rigoroso padrão de segurança, de manutenção. Por isso, muito cuidado quando você for escolher teu salto. Nem sempre o salto mais barato é o mais seguro e o melhor. Então, isso também é uma coisa que faz sentido. As pessoas que baixam demais os seus preços, elas estão tirando alguma coisa no quesito manutenção. Porque é tabelado, basicamente. A gente compra vaga no avião, tudo igual. Precisa ter Então, aquele gasto, é necessário. É necessário para que haja a segurança e haja um salto bem feito. Exato. Então, muita atenção nisso. Entendi. Mas acho que uma coisa importante dizer também é que, fora essa questão da manutenção, todo equipamento de paraquedas ele tem 2 paraquedas. Sim. O principal e o reserva. Então, se não abrir o primeiro, tem um segundo. Pô, mas se não abrir os 2, aí acredito que era a nossa hora. Né? Não tem muito como fugir disso. Sim. Mas fora isso ainda, eu tenho um computador que chama DAA, o dispositivo de abertura automático, que ele faz o quê? Se eventualmente o teu instrutor, a pessoa que está saltando com você, apagar, desmaiar, morrer, qualquer coisa, não tem mais condição de abrir o paraquedas. Numa altura mínima de segurança, esse dispositivo vai abrir o nosso paraquedas reserva automaticamente. Então, o caso de não abrir, não posso dizer que é impossível, porque é possível não abrir, mas a chance é muito pequena. Pensando em estatística, a cada 1000 saltos, eu tenho um problema de abertura no principal. Caraca. Então, assim,
Eu tenho certeza que quem mora em São Paulo e dirigiu até Boituva, com certeza correu mais risco na estrada do que saltando de paraquedas. Eu queria entrar nessa questão da dobragem e como você prepara os dobradores aqui. Tem a possibilidade de colocar uma mochila aqui? Lógico que tem. Vou pegar uma. A gente já vai pegar. Daí você explica pra gente como funciona o paraquedas. Como funciona. Pode deixar aqui em cima. Eu só não vou abri-lo porque Não. a gente precisa de uma área maior para mostrar. Não, fica em paz. Fica tranquilo. Se quiser passar por aqui, pode. Fica à vontade. Show? Acho que é. Na quesito dobragem, quesito dos dobradores que ficam ali, ficam à vista, isso é o mais importante de dizer, que você chega aqui, tá sempre o pessoal vendo trabalhando dobrar. ali, o pessoal tá vendo dobrar. Isso Assusta algumas pessoas e deixa algumas felizes. isso é interessante, isso é legal. A questão de treinamento, como que funciona essa questão de você treinar uma pessoa? Porque, assim, geralmente, é o que eu vejo, você pode me corrigir se eu estiver errado, é uma pessoa que quer um emprego, nunca saltou, quer entrar, uma porta de entrada no paraquedismo. É uma porta de entrada no paraquedismo, ou é a edição, ou é a questão de atendimento, como é que faz esse treinamento? Quem que acompanha? Primeiro que assim, acho que é bom deixar claro aqui até, isso é um pedido para os governantes, vamos pensar assim, de Boituva. Falta mão de obra especializada na cidade. É importante a gente se unir e realmente preparar a nossa mão de obra. Sim. Porque hoje a gente falta o tempo inteiro de gente no atendimento, gente de vendas, gente de edição. E muitas vezes... Pode pôr, fica à vontade. Pode pôr aqui. Muitas vezes, o que a gente faz... Um só tá bom. Um só tá bom. O que a gente faz normalmente Tá bom? A gente tem que preparar. Sim. Então, chega aqui, eu tenho que preparar do zero uma pessoa de atendimento, preparar do zero uma pessoa de vendas. O próprio Kaique, quando veio com a gente, que é teu amigo, ele começou entendendo muito pouco de edição. E a gente teve que trabalhar e prepará-lo para que ele pudesse entregar o que a gente precisava. Exato. Na dobragem não é diferente. Só que a gente fala de porta de entrada, sem dúvida nenhuma, é o primeiro contato de um garoto de 15, 16... 17 anos, que muitas vezes está perdido na sociedade e não sabe o que vai fazer, e ele vê a oportunidade dos finais de semana, ele trabalhar como fechador, que é o primeiro passo. Ah, tá. Porque assim, o cara não começa dobrando um paraquedas. Sim. Ele começa fechando, que é essa parte aqui final, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. É quando o equipamento já está dobrado, precisa vir alguém aqui e terminar de fechar. Sim. Então ele começa como fechador, muitas vezes ele é o carregator, que a gente chama, que é o menino que vai buscar o paraquedas do instrutor e trazer para a dobragem e ganhar alguma coisa em troca disso, porque o instrutor às vezes está cansado, está machucado, alguma coisa assim. Entendeu? Então, o processo de ensinamento começa quando ele começa trabalhando como fechador ou carregator, onde ele por muito tempo vai ver muita gente dobrando, e nesse período, nas horas vagas, ele vai aprendendo a dobrar. Dobrar um paraquedas é uma coisa muito simples, porém importante. Sim. Inclusive, tem até um texto muito famoso nos Estados Unidos, que é Quem Dobrou o Seu Paraquedas. Já leu esse texto ou não? Já viu? Não. Bom, eu vou fazer uma pausa para falar desse texto que é importante. Fica à vontade. Segunda Guerra Mundial, um ex-paraquedista americano já tinha voltado para casa e ele era, na verdade, piloto de um avião. E ele combateu na Segunda Guerra Mundial e esse avião foi abatido. E ele saltou desse avião, o paraquedas abriu, ele sobreviveu, ficou preso um tempo lá na guerra, depois foi solto, voltou para os Estados Unidos. E um dia ele estava no restaurante e ele estava lá comendo e tal. O garçom chegou para ele e falou: senhor, a sua conta está paga. Ele falou: minha conta está paga? Aquele senhor lá, apontou para um senhor, pagou sua conta. Ele falou: tá bom, vou lá conversar com ele. Chegou lá e foi conversar com essa pessoa, que ele não conhecia. Ele falou: o senhor pagou minha conta? Ele falou: paguei. Paguei a conta assim, o senhor não é o piloto que estava na Segunda Guerra, em tal lugar? Sou. Ele falou: eu era o cara que dobrava o seu paraquedas. Caraca, velho. O que essa mensagem quer dizer?
quando a gente fala quem dobrou seu paraquedas, você conhece as pessoas que estão te ajudando? Você dá importância para essas pessoas? Então, quando a gente fala do menino, do fechador, do dobrador, eles são tão importantes quanto o instrutor que está saltando. Porque se ele não fizer o trabalho dele, o instrutor não faz o dele. E esse texto aí é um texto muito antigo, muito famoso, porque o cara depois falou, caramba, eu lembro de você agora, mas eu nunca te dei importância, eu nunca te dei atenção. Só que graças a essa dobragem que foi bem feita, o paraquedas ele abriu e ele sobreviveu e conseguiu voltar para casa. Sim. Ou seja, quem dobrou seu paraquedas? Então é importante a gente conhecer quem está na nossa empresa, quem está junto e tudo mais. Exato, exato. E aí eu trago essa história para a população, inclusive, de Boituva. Porque, quer ou não, a gente também, de uma certa forma, é o dobrador da cidade. Porque a gente está dobrando os paraquedas que vêm para a cidade, que trazem pessoas, que fazem tudo mais, fazem a cidade ser quem ela é. Então é importante conhecer o paraquedismo e vir aqui e ver quão legal é. Passar um dia, passar... Cara, é fantástico. Fica uma tarde aqui. Eu já fiquei uma tarde aqui. Eu desafio as pessoas que não conhecem ficar uma tarde aqui e ver um pôr do sol, ver a galera saltando, chegando feliz, a animação que é, a vibe, tomar uma bebidinha aqui, um suco, o que quiser, vir comer um lanche, entender como que é o paraquedismo. Sim, sim. Eu acho que isso vai influenciar e vai mudar a vida de muita gente em Boituva que acha que o paraquedismo muitas vezes não dá a importância que é o paraquedismo aqui para Boituva. Sim, exatamente. Mas voltando, começa a entender de dobragem antes para fechar o equipamento. Sim. Passando por isso, ele começa a ajudar nas dobragens de alguns equipamentos da escola, não com a mesma velocidade que os mais experientes estão, até pegar bastante conhecimento a ponto de conseguir entrar vamos dizer, na roda ritmo. viva, vamos pensar assim, que aí não para. Mas hoje um dobrador... A gente tem pessoas aqui que nunca saltaram por opção e fizeram a vida dobrando paraquedas. Ou pessoas que até saltaram, mas não optaram por não continuar por qualquer motivo da vida e hoje construiu família e tudo mais por causa da dobragem do paraquedas. É isso que eu ia perguntar. Não necessariamente o dobrador precisaria ser paraquedista. Ele pode fazer o seu trabalho bem feito. Ele é técnico. Sim, ele está aprendendo a lidar. Sim. Muitos acabam migrando para entender mais sobre dobrar e preparar o reserva e acaba fazendo os cursos de rigger para que ele possa aumentar, inclusive, os ganhos dele, porque além de dobrar um principal, ele também é capaz de fazer manutenção e dobra no reserva. Sei. Nesse tamanho, por exemplo, existe diferença, por exemplo, de um paraquedas para salto duplo e um paraquedas para salto individual? Uma diferença gigante. Esse aqui é um equipamento de salto esportivo, que a gente fala, de atleta. Sei. Aqui, por exemplo, tem um paraquedas principal de um tamanho de 135 pés. Então é um paraquedas relativamente pequeno já, mas um salto duplo, por exemplo, a gente tem equipamentos de 350, 340, 300... Aqui na escola a gente usa muito 340 e 310 pés. Quanto maior o paraquedas, mais lento. Ah, mas não, a pergunta é, quanto maior o paraquedas, mais peso o salto duplo... Ah, sem dúvida, consegue levar. Quanto maior pesado for, É a capacidade de carga, vamos pensar assim. A gente chama de wing load, que é a carga alária, é o tanto que essa asa suporta embaixo dela. Sim, sim. Então, quando eu vou levar alguém muito pesado, eu vou usar um equipamento maior. Legal. E tem um limite de peso? A pessoa, assim... Olha, a pessoa vem de São Paulo... Existe um limite de peso. Está acima do peso e quer saltar. Tem esse limite? O limite é passageiro mais instrutor mais equipamento não pode passar 500 libras. Mais ou menos 245 quilos. Então, então é um se eu tenho um instrutor que pesa 100 quilos, eu tenho um equipamento que pesa 27, vai me sobrar 113, 115 quilos para levar de passageiro. Se eu tenho um instrutor que pesa 70 quilos, eu consigo levar até 140 quilos de passageiro. Sim, sim. Então, dentro da regra, eu consigo levar... A gente já teve caso aqui, eu tenho um instrutor que pesa 65 quilos. Já levou passageiro de 145. Entendeu? Então, é possível. Obviamente que é mais desconfortável. A gente faz uma análise no passageiro, inclusive, para saber se ele tem condição mínima de levantar as pernas para a hora do pouso,
mínimo de mobilidade, vamos pensar assim. Só que a gente, cara, se eu tiver dentro da regra e puder fazer, a gente vai fazer. A gente é muito conhecido, inclusive, por poder fazer saltos adaptados, que a gente fala. Então, a gente já saltou com diversos tipos de pessoas com deficiência. Cadeirantes, paraplégico, tetraplégico, sem as pernas, sem os braços, sem tudo. Sem tudo também. Mas é verdade. Você chegou a ver o Amorinha? Sabe quem é, não? A Morinha, não? É um menino do skate que surpreendeu a gente. Ele foi no programa da Kiss FM, uma rádio, e ele falou que ele tinha um sonho de saltar. E a gente tem uma parceria com essa rádio. Ela ligou pra gente e falou: você saltaria com o menino que não tem as pernas? Eu falei: saltaria. Mas se ele não tivesse os braços também? Eu falei: preciso ver. Aí a gente adaptou um equipamento. Que da hora, cara. E saltou com ele. Ele tem só os cotoquinhos assim do braço. Ele teve um problema de meningite. Meningite? Na infância, com 9 anos. Foi para o hospital, apagaram ele acordou sem os braços e sem as pernas, porque teve que ser amputado. Caraca, velho. Amputou os braços e as pernas. E aí ele tem os cotoquinhos das pernas e dos braços. Só que ele é um skatista muito bom. Ah, tá. Eu Sabe acho que quem eu é? sei quem é. Sei, sei. E ele tinha o sonho de saltar, a gente conseguiu realizar esse sonho. E vocês adaptaram o equipamento? Fomos num rigger especializado, boa. pegamos o equipamento, que é o macaquinho onde vai preso, e fizemos uma adaptação dentro do que poderia ser feito para que pudesse saltar com ele. Então a gente já saltou desde os menores anões que estão no Guinness Book, menor casal de anão do mundo, até pessoas sem braço, sem perna. Eu saltei com um empresário no Rio de Janeiro um tempo atrás, que ele é tetraplégico, não mexe nada do pescoço para baixo. Caraca, velho. E era o sonho da vida dele. Era o sonho da vida dele ter essa sensação de vida. Porque olha que história louca. Um empresário famosíssimo do Nordeste do país, com muita grana, maratonista. Ele estava numa roda de amigos um dia, conversando normal, foi dando um passo para trás sem ver, tropeçou num cooler de cerveja. Caiu e ficou tetraplégico. Nossa. Ou seja, do dia para a noite, o cara que tinha tudo na vida Perdeu. passou a depender de uma pessoa para beber água, porque nem água ele conseguia beber. E por 2 anos ele ficou querendo provar para ele mesmo que ele precisava, que ele não tinha que morrer, porque ele tinha que continuar vivendo, porque ele já não via mais função na vida dele. E ele tentava saltar e ninguém queria saltar com ele. E aí ele entrou em contato com um amigo meu, com o Rodrigo Calota, que é um paraquedista das antigas, e perguntou se conseguiria alguém saltar com ele. E o Calota conversou com algumas pessoas, chegou até mim e falou: mano, você saltaria? Eu falei: saltaria. E a gente foi para o Rio de Janeiro, operação de guerra, ele levou um helicóptero para lá, foi tudo para lá. E a gente saltou, eu saltei com ele, de um helicóptero de plataforma de petróleo gigante, em Mangaratiba, lá no resort onde o Neymar tem uma casa, lá no Safari, um resort Safari, alguma coisa assim. E a gente saltou lá, e esse cara pousou, falou: muito obrigado. Estou sentindo que agora eu posso continuar, eu posso provar para as pessoas que eu consigo viver. Consegui me jogar do avião mesmo nessa situação. Caraca, então, por isso que quando eu volto a dizer que paraquedismo sempre foi para mim um negócio fantástico, que é o que me fez querer a vida inteira fazer isso. Mas depois de um tempo para cá, que foi mais ou menos 2015, que eu tive aquela situação de Nova York, que eu comecei a ver como propósito. E toda hora acontece, cai no meu colo uma situação que joga na minha cara isso, que a gente tem uma importância maior aqui, que não é só saltar de paraquedas. E a gente tem diversas histórias de paraquedistas que estavam em depressão, que vêm para cá e mudam a vida, e pô, não vê mais sentido na vida, e vem para cá e muda a vida de novo. Então, paraquedismo é muito legal. Cara, sensacional. E assim, e o desafio que é, né? Porque a gente sabe, a gente está vendo aqui as imagens, né, dos saltos da WOW, e, bom, eu sou muito sei como funcionam as instruções que vocês dão, né? Tem que levantar a perna para cima, às vezes a cabeça para cima também. Imagina o seguinte, salta, né? o salto duplo ele é tão seguro que essas instruções que a gente dá é para dar um mínimo de conforto pro passageiro, na verdade. Porque por mais que ele não faça nada do que a gente peça,
ainda assim o salto é seguro. O instrutor está lá para resolver o que vai acontecer. Sim, sim. O que a gente faz é ensinar um básico de aerodinâmica para que ele voe numa posição boa, Confortável. para que ele tenha mais conforto durante o salto, a imagem Legal. fique melhor e aproveite melhor a experiência, você Entendi. entendeu? Mas vamos dizer que tudo que a gente fale e ensine, você esqueça de tudo. Eu até brinco no final, eu falo, se você esquecer de tudo, sorria, porque a gente quer uma imagem legal e você feliz. Ponto. Sensacional. Nesse caso, por exemplo, do rapaz, né, do empresário que é tetraplégico, teve uma adaptação também, porque com os movimentos de Na braço verdade, e tal, travar. como ele não mexia braços e pernas, a gente já tem. Como eu saltei muito com cadeirante a minha vida toda, Aham. então a gente já tem um adaptador que eu travo as pernas com um gancho e aí prendo a perna dele na altura do peito aqui para ficar na posição de voo. Certo. E aí o que eu tive que adaptar, na verdade, era prender os braços, porque como ele não tinha controle dos braços, também a gente prendeu o braço dele na posição de saída. Sim, sim. Basicamente, que a posição de saída a gente segura o macaquinho aqui. Aham. A gente só inverteu e travou aqui para que os braços dele não batessem em nada. Entendi. Mas ele aproveitou bem. Certo. Bom, você já falou que saltou no Rio de Janeiro, né? Tem algumas outras localidades que que vocês conseguem saltar, né? Você Sim. consegue ter salto de paraquedas. O que diferencia a prática do paraquedismo aqui em Boituva? Por que Boituva? Tá. Localidade? Existe alguma coisa de vento e tudo mais? Tá. Boituva, na verdade, como que é a história? Começou com a construção da rodovia Castelo Branco. Sim. Quando a rodovia Castelo Branco começou a ser construída, os engenheiros da pista construíram uma pista de avião aqui, que é essa pista que a gente tem até hoje, Aham. para que facilitasse a vinda dos engenheiros para cá para a construção da pista. Então era uma maneira de facilitar a chegada aqui, porque até então não tinha chegada até aqui pela rodovia. Caraca, não sabia disso, não. Os paraquedistas que costumavam saltar em Campinas e na região de São Paulo, lá mesmo em Marte, e mesmo os de Americana, da outra região, começaram a ver uma oportunidade de estar numa pista que desse para saltar de paraquedas, longe do tráfego aéreo de São Paulo, que cada vez mais estava aumentando, e próximo de São Paulo ainda, porque São Paulo, queira ou não, é o corredor de chegada de todos os outros estados. Sim, sim. A galera chega em São Paulo, e quanto mais perto tiver dessa localidade, melhor. Melhor. Juntando a isso, teve a questão do clima de Boituva. O índice pluviométrico aqui de Boituva é muito baixo, ou seja, chove muito pouco em Boituva. E a gente está numa situação onde a gente tem o Morro do Ipanema do lado, que de uma certa forma controla também um pouco do clima. Então, Caraca. a gente consegue ter um clima bom praticamente o ano todo. Então, para quem vive de esporte aéreo, de natureza, quanto melhor o clima estável tiver, mais estável tiver, melhor para a gente. A gente tem mais tempo para poder fazer o esporte. Entendi. Então, Boituva foi crescendo por causa disso. Proximidade de São Paulo, clima bom, tipo, tudo culminou para ser o que é. Legal. Bacana. Cara, que papo sensacional, que histórias maravilhosas. Eu acho essas histórias muito importantes porque eu tenho uma opinião de que o esporte ele molda o caráter da pessoa, ele molda a vida e isso é bem interessante. Chegando para o final, eu queria que você falasse para as pessoas, né, a importância, o porquê, convença, venha para o UOL. Né? Então, tipo assim, você que está com medo, assim, dá uma palavra de incentivo, assim, daquela venda que eu vi aqui, que ficou na minha mente, e fala assim, você está com medo, vem aqui, a gente conversa, né? Fique à vontade, passa as redes sociais da UOL também. Bom, eu acho que quem ainda não conhece o UOL Paraquedismo, a primeira coisa, @UOL Paraquedismo, vai lá no Instagram, você vai entender um pouquinho do que a gente é. Eu costumo dizer que a UOL Paraquedismo, ela não é um comércio. Ela tem um comércio, mas ela não é um comércio. Ela é um clube de paraquedistas que fazem um negócio que gostam muito. E para você entrar nesse clube, muitas vezes tem que ser aceito, porque a gente é diferente. Começa por aí. Sim. Mas, diferente de qualquer coisa, eu não gosto de... Se você tem medo, mas tem vontade, venha. Eu tenho certeza que eu te convenço. Agora, se você não tem vontade, eu não tenho nem por que te convencer. Acho que parte daí. Acho que a primeira coisa, lembra que eu falei do coração e do cérebro? Sim, Se você não tiver algo no teu coração que te provoque, o teu cérebro nunca vai te dar vontade. E se você não tem vontade, não tem por que eu te convencer a nada. Fica onde você está, continua a tua vida e segue o baile. Agora, se você tem uma dúvida, um pouquinho de curiosidade sobre o que é se jogar de um avião, sobre a liberdade que isso vai te dar, sobre a mudança que isso vai fazer na sua vida, vem para o UOL Paraquedismo.
eu vou mostrar para você que você só está começando a conhecer o que tem de melhor na vida. Saltar de paraquedas é uma coisa muito legal, dá um sentimento muito bom e melhor que tudo isso, vai abrir visões que você nunca imaginou que você ia ter na tua vida. Sensacional, sensacional. Will, quero agradecer mais uma vez. Obrigado, mano. Por ceder o espaço, quero agradecer mais uma vez por essa conversa maravilhosa, quero agradecer por contribuir com a gente, né? Contribuir com a importância do esporte. Eu acho que é o ideal falar aqui, porque a importância do esporte na vida das pessoas, que virou um propósito mesmo, e querendo ou não, a gente sai daqui com uma outra vibe, a gente sai daqui mesmo quem não saltou, ver a alegria das pessoas, a gente vê que as pessoas são diferentes, são alegres, a vibe que é outra, gente. É sensacional, eu sou suspeito para dizer, mas aqui é uma coisa muito boa e obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço, fica aí o convite para todo mundo vir conhecer. De novo, vem para a escola, vem para cá e fica aqui como quem não quer nada. Eu tenho certeza que no final do dia você vai ter saltado. Para você, fica o convite, vem Meu saltar. Deus. Combinado? E agora, minha diretora? Tem que vir, né? Combinado. Beleza? Combinado. Tamo junto, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Isso. Obrigado, pessoal. E a você que está assistindo, obrigado. Esse foi o primeiro episódio na nossa temporada de Boituva nos Ares. A gente vai falar muito ainda sobre paraquedismo. O Will é um dos sócios aqui da UOL Paraquedismo. A gente vai falar sobre atletas, instrutoras. A gente vai falar também sobre balonismo. Obrigado e até semana que vem no próximo episódio. Boa, muito obrigado.